Eu trouxe aqui uma reportagem que eu encontrei no site da UOL e ela é de abril de 2017. E a coordenadora do curso de psicologia da PUC, ela dá uma introduçãozinha aqui a gente vai falar sobre as linhas, né, os métodos da psicoterapia. E aí ela fala que os métodos são diferentes uns dos outros. Nem toda pessoa combina com todo tipo de linha e vale a pena ler sobre cada uma delas antes de você começar a procurar um processo de terapia. E aí eu vou pontuar rapidinho algumas, né, que a gente encontrou. Depois a gente coloca no link do YouTube a reportagem completa. Sim. Para vocês darem uma lida. Então, assim, a psicanálise, né? A psicanálise é uma das mais conhecidas, todo mundo conhece, já ouviu falar sobre Freud, né? Que é quem traz os estudos, ele é um pensador muito conhecido que traz os estudos sobre a psicanálise. Nesses estudos, a premissa que ele traz é que os processos psíquicos do nosso inconsciente explicam e podem explicar os nossos conflitos. O profissional que trabalha com a psicanálise, ele sempre tenta traduzir o seu inconsciente para poder fazer que se torne consciente e te ajude a lidar com determinadas situações. Isso acontece no meu caso, né? A minha psicóloga, Kátia, ela é psicanalista, só que ela não usa a teoria só do Freud, porque aí existem também os ramos da psicanálise, né? E aí ela usa um outro pensador, a teoria de um outro pensador, que é o Scott, alguma coisa assim, que eu infelizmente não ouvi direito. Então ela usa a teoria dele, né, junto com a psicanálise aí para fazer todo o trabalho. Que em suma é meio que volta, né? Você meio que acessa o seu passado, o seu inconsciente para buscar algumas respostas do porquê você age assim, do porquê que você sente assim, enfim. Exatamente. E a partir daí resolvendo e quebrando essas limitações. Eu falei a semana passada bastante sobre a gente tomar consciência, né? Sim. Então é isso, a gente toma consciência daquilo que já viveu ou de alguma questão pontual. E aí você vai trazer essa consciência para sua realidade e tentar transformar, ressignificar. E aí, como que acontece? Como que é esse processo? Então, o paciente, né, que está lá no consultório, tanto no divã, os mais ortodoxos, os psicanalistas mais ortodoxos utilizam ainda o divã. Alguns não, porque tem esses outros ramos aí. Então, no meu caso, frente a frente com a psicóloga. Você sabia que o divã é de costas? Sabia. Eu não sabia. Eu tava conversando a semana passada com uma amiga minha, ela falou, na minha eu uso divã e é de costas. E disse que de costas no divã, o inconsciente fala mais à vontade. Sim. Eu não sabia, porque na minha terapia eu não uso divã. Tem o divã lá, mas a gente não usa. E achei interessante. Então é bem esse método mesmo, né? De trazer do inconsciente mesmo. E aí o profissional, ele vai conduzindo esse processo com perguntas ou comentários. Então, aquele negócio de que psicóloga só fica lá assim, não é verdade. Psicólogo bom mesmo, ele vai te questionando, fazendo você enxergar e vai tentando traduzir com você aquela situação. Esse é uma forma de tratamento mais profundo e mais lento, né? Então, para quem gosta de se aprofundar, de se conhecer e aprofundar aí no seu histórico, nos traumas ou nas alegrias passadas, é uma boa. E aí nós temos também a terapia analítica. Ela já é baseada nos estudos de Jung, também provavelmente todo mundo já ouviu falar. Ele também parte do inconsciente, só que Jung diz que existem símbolos que são comuns a todos. Ou seja, existe um inconsciente coletivo. Então, ele tenta interpretar os símbolos
para ajudar a pessoa a entender o que acontece com o seu inconsciente para ele te levar ao sofrimento. E aí ele não utiliza o inconsciente seu, do seu passado, não. São símbolos que ele identifica que é de uma forma geral, né? E aí como que acontece também? É como a psicanálise, o paciente se expressa e o profissional conduz com perguntas e comentários. Mas esse é um processo de mais reflexão. É lento também, mas ele é mais reflexivo, te leva a refletir sobre, né, esses símbolos, esse coletivo aí da sociedade. O psicodrama é interessante. Uma vez a gente na faculdade teve um processo de psicodrama. E aí o psicodrama, ele é em grupo. O que é esse psicodrama? Através de uma encenação, então, por exemplo, eu e aqui a Fernanda estamos num grupo, aí eu falo, eu quero falar sobre determinada situação. Aí o grupo discute, eu expresso aquilo no grupo, o que eu quero falar, alguma coisa que aconteceu na minha família. E aí o grupo vai encenar, vai trazer em cena aquela situação. Entendeu? E aí, sempre com uma constelação? Eu acho que não. Eu não sei qual que é a diferença. Porque, na verdade, a constelação... Eu nunca fiz a constelação, mas pelo que me descrevem é mais ou menos isso. Pelo que eu entendo, tá? Eu não tenho essa informação concreta. A constelação familiar, ela não faz parte das linhas de terapia. São terapias alternativas. Pelo que eu acho, tá? Mas tem essa mesma... E aí traz, né, pro grupo, em cena, e aí no final existe o debate, né? Cada um vai falando sobre os sentimentos que aquela cena trouxe para cada pessoa. Esse acontece em grupo, é sempre o terapeuta que conduz, né? Então não é, vamos fazer uma peça de teatro, não é bem assim. Não é, né? Tem toda uma técnica que o profissional utiliza para isso. E aí, o psicodrama é bom para quem prefere algo com mais movimentação, é mais movimentado, né? É mais dinâmico. E também para quem gosta de compartilhar as histórias, porque ali você vai expor uma situação para o grupo e cada um vai dar a sua opinião, né? Mas será que é tipo o que usam no Alcoólicos Anônimos, assim? Porque é reunião em grupo, não é? E aí cada um se expressa? Só não sei se as pessoas... eu acho que só não tem encenação, mas é uma terapia em grupo, né? O que eles fazem. Que aí cada um coloca o seu papel, e aí acho que é um meio de você ver que também não é só você que passa por aquilo, né? Que aí você se sente acolhido e abraçado. Sim, é isso mesmo. Depois do psicodrama, eu encontrei a psicologia comportamental nessa reportagem. Ela analisa o comportamento sem se aprofundar no interior e no inconsciente da pessoa. É uma proposta para que o paciente veja aqueles comportamentos que ele tem, que são repetitivos, e aí quando ele se torna perceptivo para a pessoa, ele vai tentar transformar esse comportamento em algo que vai melhorar, entendeu? Que vai ajudar ele a conviver melhor aí consigo, que pode mudar. Como acontece? O paciente fala e o psicólogo ouve e conduz. Mas aí existem algumas técnicas que são mais objetivas. Então, tem formulários que esse profissional pode dar para a pessoa fazer em casa. Algumas tarefas, leitura, alguma coisa que ele leva para a semana aí para fazer em casa, entendeu? Então, ele leva essas tarefas. E também, na psicologia comportamental, eles trabalham bastante com o respirar, o se concentrar, o relaxamento, né? Para que a pessoa esteja ali naquele momento.
E é bom para quem procura um resultado mais rápido e um processo mais ativo, porque eu sou uma pessoa totalmente analítica, então eu gosto de ficar pesquisando o porquê das coisas. Voltar no passado. Voltar no porquê que Freud nasceu, eu já queria até saber. Que o céu é azul, que a flor é verde, a planta é verde. Então a psicanálise para mim faz muito mais sentido. Mas existem pessoas mais objetivas, né? A minha não é assim. A minha, na verdade, não se encaixa em nenhum... Ela tem uma teoria dela mesmo, que com a bagagem dela de trabalho, de experiência, ela criou. Mas a gente não fica voltando no passado, assim. É daqui pra frente. Então, a gente tem uma questão agora, a gente vai resolver o que a gente pode fazer com ela agora. Sim. A gente não fica entendendo por que você chegou aqui. É claro que uma vez ou outra a gente acaba chegando nesse diálogo, mas na maioria das vezes não. A gente conversa, a minha psicóloga não sabe muito sobre o meu passado, ela me conheceu com 29 anos, ela conhece a partir dali, a Fernanda, que era obesa, que queria fazer cirurgia, enfim, e aí o que estava acarretando todo aquele transtorno alimentar. Mas assim, a Fernanda do passado, que namorou quem, que viveu o quê, que ficou tantos anos solteira, nada, ela não sabe nada sobre isso. Uma vez ou outra que surge o assunto, mas assim, a gente não volta, daqui pra frente, é o que você pode resolver com essa situação. Isso de uma certa forma, eu até em alguns casos eu entendo. Você vai se conhecendo melhor, você vai conseguindo ligar, montar o quebra-cabeça. Então, às vezes eu me pego em alguma situação e eu mesma consigo refletir aonde que pegou ali atrás, sabe? Aonde que me doeu, aonde que criou alguma barreira, enfim. Mas não que isso seja importante, né? Porque o importante na linha que eu faço é o resolver o como lidar com as questões daqui pra frente. Que até ontem eu li um texto, que também vou colocar no card aí da descrição, que a menina fala, a gente não tem, a Rafaela, o nome dela, Rafaela Carvalho, a gente não tem culpa dos traumas que a gente viveu e do jeito que a gente chegou até aqui, mas a gente tem responsabilidade sobre mudar, sobre melhorar, sobre viver melhor. Então, assim, independente de quem te traumatizou, é você que vai ter que lidar com o problema. Sim. Não tem outro jeito. Eu acho que essa técnica da sua psicóloga, ela entra bastante aqui nessa última que eu vou falar, que é a Gestalt. Porque ela é mais ligada em como o paciente interpreta a vida, olhando para a maneira de organizar o seu pensamento e de se expressar. E aí o foco é sempre no aqui e agora. É mais ou menos isso. Né? E na relação entre paciente e terapeuta. Toma consciência, o paciente toma consciência daquilo que diz e faz para reproduzir a consciência na vida, né? Mas daqui pra frente, não tem É tipo uma sala bagunçada, não importa quem bagunçou, importa que vai ter que arrumar, é isso. Sim. Não tem como, né? É isso, mais ou menos isso mesmo. Exatamente. E aí o paciente fala e o profissional conduz com algumas observações sobre o que acontece de forma mais ativa. Então, esse é um processo para quem gosta de informações mais diretas sobre si e sobre o mundo ao seu redor, né? Que toma consciência do que está acontecendo aqui e consegue, no seu dia a dia, ali mudar, sem ficar retomando, né, questionando o porquê que aconteceu tal coisa. Eu sempre fui assim, sabia? Mesmo antes de fazer terapia, quando eu trabalhava no escritório de advocacia, acontecia algum problema, todo mundo ficava procurando um culpado. Gente, então, vamos resolver? Porque não adianta você ficar procurando um culpado, pra mim, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Você tem que resolver. Depois, se você quiser achar o culpado pra sentar, conversar, tudo bem. Mas no momento que tá pegando fogo, você tem que resolver. Sim. E eu sempre fui assim. Então, acho que é por isso que eu me identifiquei com esse método da Sandra. Porque pra mim vamos resolver aqui agora, entendeu? O que tu me trouxe até aqui não importa mais, porque não tem como voltar e mudar, né? Você só consegue mudar daqui pra frente. Mas eu entendo e respeito que para algumas pessoas é importante saber, entender. Algumas coisas eu também gosto de entender, gosto de buscar, eu gosto de ler, gosto de astrologia. Então eu fico lendo também eu busco alguns motivos, alguns porquês. Mas não é importante no meu processo. No meu processo o mais importante é resolver com o que a gente tem agora. Pra mim é totalmente o oposto, assim. Eu sou uma pessoa que eu tô numa reunião, alguém fala alguma coisa que eu sei que não é certo, o que eu vou fazer? Eu vou lá atrás, pegar os dados... Em 1852, você falou... Exatamente. Aquele 25 de maio
de 63. O meu processo é totalmente esse. Nossa, eu não sou assim. Eu tenho que saber o porquê das coisas. Sempre. Puxa histórico, né? Porque rola o pergaminho. É muito assim.